Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Sou professora Herotildes e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para você, aluno do 5º ano. E hoje o nosso tema vai ser o uso do mas sem i e do mais com i. É muito comum que se confunda o uso das palavras mas sem i e mais com i, principalmente por causa da sonoridade, que é muito parecida. No entanto, essas palavras expressam sentidos diferentes. Mas sem i é uma conjunção utilizada para ligar partes de uma frase ou de um texto que apresentam ideias contrárias, ou seja, que se opõem. Já a palavra mas com i é usada para indicar quantidade ou intensidade. Então vejam bem, quando nós usamos a palavra mas sem o i e o mas com i, apesar da pronúncia ser muito semelhante, né? Se bem que na sonoridade, quando usamos mais sem i, nós não puxamos esse S muito, mas devido à terminação do S, dá a sensação de que é um mais com i. Então, diante da semelhança dessa pronúncia, às vezes também nós ficamos com muita dúvida onde é que nós empregamos o uso dessas palavras, apesar de que o sentido delas são totalmente diferentes. Como podemos observar aqui, o mas sem o i, ele indica uma oposição daquilo que nós estamos falando, e o mais com o i indica já uma quantidade, uma intensidade de algo que nós queremos fazer a referência. Então, olha só, isso aqui é um lembrete para ficar mais fácil da gente poder ter em nossa mente. Mais com i ou mais sem o i. O mais com o i indica quantidade e o mais sem o i indica oposição. Então, grave isso na cabecinha de vocês que vai ficar fácil depois na hora da utilização. Exemplo, vejamos a frase. Quero brincar mais, mas minha mãe não deixa. Então, olha só, quero brincar mais, eu estou indicando uma quantidade, eu quero continuar brincando. Mas minha mãe não deixa, ou seja, eu estou dizendo por que eu não posso continuar brincando. Então, eu estou fazendo uma oposição daquilo que eu desejo. Então, esse é o sentido do mais sem o i. Aqui nós vamos ler um texto hoje que é desse autor, que ele é um educador, um filósofo, né? E aí ele veio junto da Turma da Mônica escrever um livro dizendo, vamos pensar um pouco, ele faz essa interrogação. E aí nessa obra, é uma obra muito interessante, eu até indico a vocês, pode baixar, né? Ele está na internet de fácil acesso, são só 11 páginas, mas é uma leitura gostosa, uma leitura que nos ajuda a crescer como ser humano. Então eu indico para vocês esse livro, que é muito interessante. Ele é do educador Mário Sérgio Cortella e do ilustrador Maurício de Souza, que vocês já conhecem, que é o ilustrador da Turma da Mônica. Ambos eles fizeram uma união usando a arte da ilustração do Maurício de Souza, juntamente com toda a delicadeza, né, e o pensar desse educador Mário Sérgio Cortella, onde ele também é filósofo, e ele descreveu vários textos voltados para essa questão dos valores humanos. E aí o texto que nós vamos ler hoje, e aí eu gostaria que você já prestasse bastante atenção na leitura, onde está empregado o uso do mais com i e o mais sem o i. Então, durante a leitura, você vai perceber que no texto está grifado de vermelho, e aí você tenta ter atenção a que sentido está sendo referido essas palavras, ok? O título do texto é O Saber que Eleva. Saber que não sabe tudo é querer saber mais, mesmo sabendo que nunca saberá tudo, é sinal de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de elevar a si mesmo, de não se contentar com o patamar em que se está. Um sábio é aquele que se recusa à mediocridade, que não se satisfaz em ficar no nível mediano nas coisas que faz,
que quer fazer o melhor nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Por isso, a elevação de si não é aquela em que alguém se coloca acima dos outros, como expressão de superioridade. Isso é uma postura arrogante, soberba. A sabedoria não está em saber algo apenas e ali repousar, mas em procurar crescer e além de si, ampliar o próprio horizonte. A atitude que impulsiona para longe da mediocridade é aquela que pratica a ideia de vou dar o melhor de mim, em vez de ficar bom assim, mesmo que mais ou menos. Então esse texto, antes de nós pensarmos na gramática, no uso do mais com i, do mais sem o i, esse texto nos leva a pensar que nós devemos buscar sempre fazer o melhor que nós conseguimos fazer. Não ficar sempre naquela zona de que tá bom desse jeito, então vou deixar assim mais ou menos. Não, você tem que buscar elevar o seu potencial no máximo que você puder, né? É isso que o educador vem nos propor. E aí também ele faz uma outra ressalva, ou seja, uma outra orientação, que quando a gente busca querer sempre fazer o melhor que a gente pode, isso é uma sabedoria. Mas também que nós tenhamos em mente que quando a gente sabe algo, não é porque você sabe várias coisas a mais do que o outro, que você tem que se colocar no patamar de que eu sei, então eu sou superioridade. Isso daí não é sabedoria, isso daí é arrogância, né? E nós nunca saberemos tudo, né? O próprio autor já diz isso. Você vai buscar sempre conhecer e saber mais, porém sabendo que nunca saberemos tudo. Então aquela pessoa que você julgar que de repente você sabe mais do que ela, alguma coisa talvez ela sabe mais do que você e você nem percebeu ainda, né? Então nós temos que ser humildes ao ponto de saber que nós não sabemos tudo, estamos sempre em busca de aprender, mas ao mesmo tempo sempre buscar querer fazer o melhor. Ok? E aí você observou que dentro do texto tem vários empregos da palavra mais com i, mais sem o i? Pois é, agora nós vamos trabalhar esse texto usando esse tipo das palavras que foi colocada e ver qual o contexto a qual cada uma se refere. Quando o autor propõe essa expressão, saber que não sabe tudo e querer saber mais, mesmo sabendo que nunca saberá tudo, é sinal de sabedoria. Então ele já nos diz, isso é sinal de sabedoria. Nessa frase, o mais serve para indicar o quê? Uma oposição, uma contrariedade ou uma intensidade, uma quantidade. Com certeza, uma intensidade, né? Olha como ele diz, saber que não sabe tudo é querer saber mais, ou seja, em busca sempre de mais conhecimento. Já na alternativa B, ele diz assim, no contexto em que foi empregada a palavra mais com i, pode ser substituída sem alteração do sentido da frase por além disso ou porém. Vejamos, saber que não sabe tudo é querer saber além disso, porque nós estamos falando de uma intensidade, de algo que está em busca a mais, né? Mais com i. Mesmo sabendo que nunca saberá tudo. É sinal de sabedoria. Então, é além disso. Ok. Agora nós vamos reler uma outra parte do texto onde o autor diz assim: a sabedoria não está em saber algo apenas e ali repousar, mas em procurar crescer e além de si, ampliar o próprio horizonte. Nessa frase, a palavra mais sem i expressa o mesmo sentido da palavra mais com i que nós acabamos de fazer a atividade? Com certeza não, né, gente? Porque o sentido dela é de oposição. Vejamos, no contexto em que ela foi empregada, essa palavra mais sem i, ela pode ser substituída sem alteração do sentido da frase por porém. Esse porém, todavia, elas são palavras que podem ser substituídas na palavra mais, que indica uma
uma oposição. Então vamos lá, voltando à frase. A sabedoria não está em saber algo apenas e ali repousar, porém em procurar crescer e além de si ampliar o próprio horizonte. Já na frase fica bom assim mesmo? Não, fica bom assim, mesmo que mais ou menos, a palavra mais com i expressa o sentido de intensidade, quantidade. Agora nós vamos completar a frase, usando mais com i ou mais sem i. Qual é a frase? Se as pessoas felizes consomem menos, pessoas infelizes tendem a consumir mais com i ou mais sem i? O que você acha? Mais com i. Vamos reler a frase agora buscando o sentido. Se as pessoas felizes consomem menos, pessoas infelizes tendem a consumir mais, ou seja, é uma oposição à primeira frase. E a atividade que eu proponho para vocês é que crie frases usando as palavras mais sem i e mais com i em seu caderno. Faça uma listinha, escreva várias, faça essa troca, lembrando que o mais sem i, ela se refere a uma oposição e o mais com i indica uma quantidade, uma intensidade daquilo ao qual você está referindo, ok? E olha só, mais um ditado, mais uma frase que o educador traz para a gente e muito pertinente a esse momento. Na vida, cada um faz toda a diferença, mas não basta ser apenas um. Pensamos melhor quando pensamos em turma, ou seja, no coletivo. Então, diante do Covid-19, não adianta só eu tentar pensar, fazer sozinho e nem você fazer sozinho, nós precisamos nos unir. E juntos nós conseguimos sim nos prevenir e ajudar a combater com tudo isso que está acontecendo. Então vamos nos unir todo mundo junto, vamos ter a prevenção que nós precisamos e evitar ficar aglomerando em lugares, indo ao shopping, indo nas praças, ou você ficar brincando na rua, que isso daí pode você acabar sendo contaminado e trazendo também para as pessoas que você ama dentro da sua família, ok? Então vamos nos cuidar, beleza? Tchau, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.